Meus queridos amigos, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui em mais uma semana de Kardec, do Centro Espírita André Luiz. Agradecer ao convite dessa casa, agradecer a presença de tantos companheiros amigos, não é? Saudar aqui a todos, não é? Que compõem a família do CEAL, na figura do Zé Luiz, que fez o nosso convite, mas temos aqui vários trabalhadores dedicados, a Dorinha, que já teve ali, que está a postos lá no trabalho também, a Letieri, a Deleuze e tantos outros companheiros que estão conosco, dizer da nossa alegria de poder estar aqui, não é, novamente participando desse encontro tão importante. Para nós iniciarmos o nosso tema, que é a terceira revelação, o Consolador Prometido, nós vamos nos utilizar de um slide organizado por Sérgio Gregório. Ele está disponível na internet, né? Então esse material vai nos auxiliar. Nós vamos nos utilizar também do livro que o Zé deixou ali na mesa, eu pedi que ele traga para mim. Né? Ele já comentou para vocês no início, né? Mas a gente não estava gravando. A Federação Espírita Brasileira, junto com todas as federativas do nosso querido Brasil, está lançando uma edição especial do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em comemoração aos 150 anos do Evangelho, né? Quando, né? Seria em 1864, seria em 2014, mas já antecipando, não é, com aquela saudade de Jesus que todos nós temos, já aproveitando e já fazendo um lançamento, uma edição histórica, na tradução, não é, belíssima, de Guilherme Ribeiro, e a um preço muito especial para que a gente possa levar essa boa nova, rediviva, para tantos corações em todas as épocas. Nós vamos então, não é, trazer um trecho também, não é, fazer uma análise. Haroldo Dutra Dias esteve escrevendo essa tradução de um Novo Testamento, está sendo publicada, essa aqui já está esgotada, e ele está trazendo uma nova edição agora com as cartas de Paulo e o livro Apocalipse também, que na primeira edição não continha. Ele vai inclusive comentar que nas cartas de Paulo, nas epístolas, foi onde ele encontrou mais problemas, mais erros de tradução, né? Apesar de até serem mais recentes do que a maioria dos evangelhos. E a gente vai ter mais esse presente também. E nós vamos iniciar com um vídeo que vocês encontram até no YouTube, uma mensagem muito bonita sobre o Espiritismo como Consolador prometido por Jesus. É uma música, está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai mostrar só o prefácio, não vai dar tempo de mostrar a música. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.
prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né, com voz de um locutor muito bonita e que vai servir para a nossa reflexão na noite de hoje. Opa, voltou. O convite, então, do Espírito Verdade, o Espírito que coordena todo esse trabalho da terceira revelação, que vem, não é, realmente nos convidar a nos dar as mãos, a tomar da lira e nos dizer que os Espíritos do Senhor, como um verdadeiro exército, como estrelas cadentes, não é? Vem realmente retornar, trazendo luz para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos, para restabelecer a verdade. E vai nos dizer, não é? Que estão juntos de nós, que nós não estamos sozinhos, para nos amarmos uns aos outros, e dizendo do fundo do coração, não é? E fazendo a vontade do Pai, não somente dizer, não é? Porque como Jesus já nos havia dito, não é? Aquele que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. É dizendo do fundo do coração e fazendo a vontade do Pai que está no céu. E aí poderemos sim entrar no reino dos céus, entrar no gozo do Senhor, encontrar a plenitude, encontrar realmente a iluminação, a verdadeira felicidade que nos aguarda. Então vejam que o convite foi lançado, né? Nós temos no marco inicial, em 18 de abril de 1857, no lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que só tinha 501 perguntas e respostas àquela época, na primeira edição. Em 1860 ela é publicada, não é, com 1019, é a versão atual. Tivemos em 1861 o Livro dos Médiuns. E em 1864, aí nós temos então o Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos esse prefácio, quando o Espírito Verdade vem trazer esta informação ainda com mais clareza para todos nós. Estão nos convidando para esta jornada. Então vamos aceitar o convite? Porque como é que vai acontecer o mundo de regeneração? Como é que vai acontecer? Porque a gente fica às vezes fantasiando, né? É verdade que estão reencarnando espíritos mais evoluídos. É verdade que no livro A Gênese, Kardec nos fala da geração nova, de espíritos mais evoluídos que iriam nos auxiliar no progresso da Terra. Mas será que vai chegar numa determinada data, uma determinada época, não é? Não é? Como muita gente estava prevendo aí, não é? 21 de dezembro de 2012, pronto, aí, meia-noite, pronto. Mundo de regeneração. Está resolvido o problema? Não, não é? Não é num passe de mágica, é um processo de construção, um processo nosso. Nós seremos os construtores do nosso mundo de regeneração. Depende de cada um de nós. Então nós temos que tomar dessa lira, temos que tocar, temos que trabalhar, temos que fazer essa união dos esforços, esse trabalho de formiguinha, como tem muito bem ilustrado a Federação Espírita Brasileira, o trabalho de formiguinha. Eu fui convidado a falar esse fim de semana sobre esse assunto, não é? E eu, antes do seminário, eu perguntei para minha esposa, eu estava à noite, assim, pensando o que eu ia falar, não é? Porque assim é o Centro Espírita, não é? Acolhe, consola, esclarece, orienta, né? Aí o símbolo, a formiguinha. Eu disse, meu Deus, e lá em casa tem uma praga de formiga. E aí eu disse, lá não tem barata, não tem, né, mosca, não tem muriçoca, não é? Eu não sei se chama muriçoca, lá no Ceará é muriçoca.
E aí, mas formiga não falta, porque também tem sempre coisa doce, né? Porque eu adoro também coisa doce. E aí eu perguntei para minha esposa, né? Mas Fernanda, quais são as características da formiga? Porque eu vou falar, não é amanhã e tal, e já era noite, já estava escuro, né? A gente já estava deitado. E ela disse, Neno, olha, a formiga tem muitas qualidades. E começou a falar e falou tanta coisa que eu disse, né? Quase que eu dizia, né? Bem-aventuradas tu és, Fernanda, porque não foi nem a carne, nem o sangue, porque ela estava realmente inspirada. Ela falou, olha, as formigas trabalham unidas, né? Elas trabalham em equipe, elas, não são muito organizadas, elas são obedientes ao comando. Você não vê, formiga rebelde ali, não, elas são todas obedientes, né? Elas são obedientes. Elas estão a serviço não de si mesmas. Você não vê uma formiga egoísta. Elas estão trabalhando em prol lá do formigueiro, da causa da rainha. Não é que no nosso caso aqui é a doutrina espírita que está a serviço do Cristo de Deus. Então elas estão trabalhando, dão suas vidas, se necessário, para proteger o formigueiro. Então, aí ela foi e falou mais coisa, porque eu não lembro de tudo aqui que ela falou. Tinha que ter anotado, estava escuro, não dava para anotar. Nessas horas a gente tem que ter um gravador, uma coisa, para anotar. Então vejam, e a gente vai se espelhando. E ela, a gente acha que é um animalzinho fraco, né? Proporcionalmente, a formiga, ela é um dos animais mais poderosos da Terra. A gente pensa que é o elefante, não? Mas uma formiguinha, ela levanta aquelas folhas 300, 500 vezes mais pesada do que ela. O elefante não consegue levantar algo 500 vezes mais pesado do que ele. Não levanta nem metade. E a formiga, ela... Então tá assim, estão os trabalhadores espíritas aqui, carregando um peso danado, mas firmes, se comunicam, são entrosados, são integrados, e ela faz um trabalho humilde, silencioso, apagado. A gente não sabe quem é a formiga X, a formiga Y, a formiga... Não, são todas formiguinhas. E todas trabalhando a serviço da causa maior. Então, que exemplo bonito, para a gente ter. Então, o mundo de regeneração vai depender desse trabalho nosso, de formiguinha. Não será tão somente... Porque, imagine, uma criança dessa, um espírito mais evoluído, reencarnar numa família completamente desestruturada, o pai abusando das drogas, a mãe, larga da família, abandona o lar, só quer saber das... Sem nenhuma crítica a qualquer pessoa, mas veja, sem nenhuma orientação religiosa, não traz a criança para a evangelização infantil. O pai não sabe nem o que significa ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina, E nós temos vários tipos de estudo aprofundado, o espiritismo, e o cristianismo, tem na comunhão, tem o estudo da série André Luiz, das obras do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico, enfim, vários tipos de estudo, o estudo das obras básicas, enfim, nós temos, cristianismo e espiritismo. Então, aí a pessoa não estuda. Então esses espíritos estão chegando à Terra, e quantos estão, muitas vezes, se dedicando a outras áreas, por falta de uma família que acolha, que oriente, que ilumine, que esclareça, de não ser acolhido em uma casa espírita. Então essa terceira revelação, ela realmente chegou à Terra, mas cabe a nós fazer com que ela floresça e que dê muito fruto, alguns 30, outros 60 e outros 100 por um, para que ela possa trazer a mensagem de Jesus na sua íntegra, na sua pureza. Vamos ver o que é que o nosso Sérgio Gregório trouxe no seu slide. Olha aqui como é interessante a mensagem que ele trouxe. Quando ele analisa o Consolador Prometido, ele vai dizer que a doutrina codificada por Kardec ajusta-se perfeitamente ao texto do evangelista João, porque João, em 14, nos versículos 15 e 16, também no capítulo 16, versículo 20, ele fala do Consolador prometido por Jesus. Kardec vai comentar, e a gente vai
estudar aqui também. Para entendermos o alcance de suas palavras, reflitamos sobre os ensinamentos trazidos por Jesus e que os homens fizeram deles ao longo do tempo. Vamos ver o que é consolar. Estamos falando de consolador. O que é consolar, pessoal? Vem do latim consolare, significa aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento, o padecimento, é dar um lenitivo, né? É dar um alívio, é mitigar, é diminuir, é confortar. Então, consolar é tudo isso. E prometido vem do verbo prometer, também do latim, promittere, que é atirar longe, obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer ou dar alguma coisa, comprometer-se, né, a alguma coisa, pressagiar, anunciar, dar esperança. Então, o Consolador prometido, né, então é aquele que vai aliviar e que foi anunciado, que foi comprometido por Jesus. E como é que está lá no capítulo 14, 15 a 17 a 16? Se vós, isso é Jesus falando aos apóstolos, se vós me amais, está lá em João, capítulo 14, vai ter outra passagem em 16. Guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o reconhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, algumas traduções trazem o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e os fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Vamos analisar essa primeira parte da mensagem. Pessoal, o que é que ele está prometendo aqui? Vejam que também Jesus vai dizer aos apóstolos: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Ou seja, a gente não ensina para crianças o que a gente só vai aprender na universidade. Como Paulo também vai nos ensinar: não vos alimentei com manjar, mas com leite, porque sois crianças espirituais. Então a gente não ensina, não é? Como Jesus não podia ensinar para aquele povo, e nem mesmo para os apóstolos daquela época, tudo o que ele podia, porque eles não tinham ainda a evolução intelectual, moral para compreender todos os ensinamentos do Mestre. Um espírito puro, um Messias, a mais alta hierarquia dos espíritos puros, como é que a gente ia compreender tudo o que ele poderia nos ensinar? Então ele vai trazer muitos ensinamentos, vai nos dizer: aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça, mostrando que muitos não entenderam, como muitos não entenderam de fato. Então, alguns poucos captaram, mas veja que ele falou para os milênios adiante. Céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, ele vai trazer uma mensagem que ficaria para a eternidade. Vejam que tem, não é, quase 2000 anos, e a mensagem de Jesus está extremamente atual. Então ele diz aos apóstolos que tinha muita coisa que ele queria dizer e eles não tinham condição naquele instante de entender. Então ele rogaria a Deus para que ele viesse um outro Consolador, porque Jesus também é o nosso Consolador, o Paracleto. A gente vai ver o que significa Paracleto. Então ele vai trazer, não é, que vai enviar em nome de Jesus para ensinar todas as coisas e lembrar tudo aquilo que Jesus tem dito. Com todo o respeito que nós devemos às religiões, vocês sabem que o Espiritismo não é uma religião propriamente dita. O próprio Kardec vai dizer que o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. O maior inimigo do Espiritismo é o materialismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo e deles com o mundo corporal. É uma filosofia espiritualista, né, de consequências ético-morais.
E ela só pode ser considerada religião, como ele mesmo vai explicar. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, ou seja, no finalzinho, um ano antes dele retornar ao mundo espiritual, num artigo chamado "Afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião?" E ele vai dizer, olha, se você entender religião como um conjunto de liturgias, de rituais, não é? Como a gente conhece as religiões tradicionalmente, não é? De paramentos, de sacramentos, de hierarquia sacerdotal organizada, estou complementando, não é? De culto exterior, de imagens, não é? De bebidas alucinógenas, de incenso, não é que a gente critique isso, não. Mas é que todas as outras religiões, em regra, têm essas questões exteriores. Rituais, liturgias, paramentos, sacramentos, enfim, nada contra. E muitas vezes a gente precisa disso para nos fortalecer a fé, porque a gente, não é? Mas Jesus vai nos dizer que haveria um momento em que Deus seria adorado em espírito e verdade, que a gente não precisaria do templo, que a gente não precisaria do monte propriamente, não precisaria de nada exterior para que a nossa fé fosse robusta. Então, depois Kardec complementa. Agora, se a gente entender, não é religião como aquilo que liga o homem a Deus, e daí vem religião do latim religare, aquilo que religa o homem a Deus, então o Espiritismo é sim uma religião, e nós nos ufanamos, nós nos vangloriamos disso, porque ela nos liga ao Criador, ela nos faz pessoas melhores, então ela é também religião. Então, quando o pessoal do IBGE perguntarem lá se vocês são espíritas, não vão ficar, não sei, eu estou tentando ser espírita. Não. Digam que são, não é? Digam que, mas é umbanda, não. Se for preciso, porque agora é uma palavra polissêmica, né? Hoje a gente não sabe, infelizmente, só deveria haver um espiritismo, que é o espiritismo, que foi uma palavra criada por Kardec. Mas hoje é uma palavra polissêmica. Hoje ela foi sendo apropriada por outras religiões, como o pessoal da Umbanda, do Candomblé, até pela questão do preconceito. Eles não, eu sou espírita, porque são vítimas de preconceito também. Na própria Inglaterra foi desenvolvida uma série de filosofias chamado de espiritismo, mas que na verdade é espiritualismo. E quando a gente lê o livro de Arthur Conan Doyle, aquele famoso criador do Sherlock Holmes, ele vai escrever um livro muito famoso que foi traduzido para o português como a história do Espiritismo. E foi uma tradução errada. O título original em inglês, vocês sabem como é que é? The History of Spiritualism. Vocês me perdoem o inglês, que é lá do Ceará, né? Mas é história do espiritualismo. Lá tem um trechinho falando de Allan Kardec. Tem um documentário produzido pela BBC de Londres, está no YouTube, o pessoal do portal Luz Espírita publicou, é Science e Ciência, eu não sei como aí já é francês, aí é querer demais do cearense, né? Aí, eu acho que é francês, nem sei o que é. E aí uma hora falando de espiritismo, e não se fala uma única vez de Allan Kardec. Aí é demais, né? Então são médiuns, falam de espiritualismo e não de espiritismo. Então eles confundem, eles não sabem o que é espiritismo. Na América, o que eles conhecem é espiritualismo. Eles não conhecem Kardec. Vejam como vocês são abençoados. Além de Kardec, ainda conhecem as obras psicografadas por Chico Xavier, por Ivone Pereira, por tantos outros médiuns maravilhosos que nós temos aqui no Brasil. Os trabalhos e o exemplo, a vida desses homens e mulheres, não é, que vem nos ensinar tanto. Mas lá eles estão ainda tateando. Então, primeiro essas questões. E aí esses nossos irmãos de outras religiões, eles dizem, não, olha, o Consolador é o Espírito Santo. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, do pastor, não é? Ou então a irmãzinha, a fulana, a minha irmã é protestante. E ela mora na Califórnia, né? Eu tenho uma irmã que mora na Califórnia, outra na Dinamarca. Não é? Vocês sabem que os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta, né? Então a gente está se espalhando aí, né? Estamos se espalhando. Eu já estou aqui em Brasília também, na capital federal e tal. E a da Dinamarca voltou para o Ceará, não aguentou o frio não lá. A falta do sol. Minhas sobrinhas, de manhã, meus amigos, elas acordam, vou para a janela e chamam a minha irmã, mãe, o sol. Que para elas é algo
extraordinário. Lá quase eles não veem o sol. Então vejam como a gente é abençoado, né? Que temos essa luz do Consolador também, esse sol que é o Espiritismo a nos envolver. Então, eles acham que às vezes o Espírito Santo é esse nosso orientador espiritual, esse nosso mentor, né? Regra geral, que é um espírito um pouco mais elevado que a gente, não é um espírito puro, e que nos orientam, às vezes dão comunicação. E ela fala, Neno, a nossa irmã, a irmã fulana, lá na nossa igreja, está profetizando. Profetizar é dar comunicação mediúnica, é dar psicofonia. Mas ela sabe também que de vez em quando um pastor ou outro, não é, ou um sacerdote, não é, se equivocam. E aí até saem da igreja, divide a igreja, multiplica, e aí vai. Também tem os mesmos problemas que a gente tem aqui. Outros já vão dizer, não, olha, o Espírito, o Consolador prometido veio no Pentecostes. Quando, não é, poucos dias depois da crucificação, Jesus vai ter reaparecido para os apóstolos em espírito materializado, não é? E vai trazer aquelas instruções finais. E depois de alguns dias, quando eles estão, não é, é a maior reunião mediúnica que acontece assim, não é, pública, porque é um fenômeno de inclusive xenoglossia, onde os apóstolos falam em línguas diferentes. É um fenômeno extraordinário. Aqueles homens simples, né, tímidos, frágeis, que eram médiuns, são ali realmente tomados, né, inspirados por entidades nobres, e eles tomam então ficam cheios de coragem, cheios do Espírito Santo, como eles dizem, ou seja, inspirados por espíritos nobres, e saem a pregar 2 a 2, como Jesus orientar, e eles vão pregar e dar sua vida. A maioria deles foi decapitado, crucificado, não é? Perseguido. João não, João vai desencarnar velhinho, segundo as tradições, mas vão, porque eles ficam envolvidos pelos espíritos superiores para que eles pudessem, enfim, levar o Evangelho. Então, um fenômeno belíssimo. Mas vejam que não, ali, 40 dias depois, eles já tinham esquecido tudo que Jesus tinha dito. 40 dias depois. É uma amnésia muito grande, não é? Não tinham esquecido ainda. Eles, na verdade, e nem lhes foi revelado tudo para eles depois de 40 dias. Eles não tinham alcançado a maturidade ainda. Então vejam que o conceito de Consolador, sem nenhuma pretensão, meus amigos, mas a única filosofia, e vejam que não é Kardec o Consolador, é a própria doutrina espírita, porque a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos, é que se enquadra perfeitamente no conceito do Consolador prometido por Jesus. Porque vai dizer o quê? Que vai permanecer com eles, estará conosco. Por quê? Porque eles continuarão e continuariam reencarnando também, claro, e permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Né? Os Espíritos Santos que estarão conosco. Havia esse problema de tradução também, não é? Do grego, quando a gente vai querer colocar o pronome, não é, definido, não é? Eu falei com o amigo Zé Luiz, então você coloca o pronome, tem lá a preposiçãozinha lá, o pronome. Quando no grego antigo você não quer dizer, você quer dizer o pronome indefinido, né? Ensina Carlos Torres Pastorino no livro Sabedoria do Evangelho, que vocês encontram na internet, não é? Ou em sebos, porque, não é, ele tinha sido, não é, católico, um grande teólogo, visitou o Vaticano, mas professor aqui da UNB, inclusive, não é? Olha como vocês são abençoados, vocês são realmente muito felizes, não é? E ele se torna espírita e vai publicar vários livros, depois inclusive do além, psicografar através de Divaldo Pereira Franco, há informações nesse sentido. Ele vai trazer, não é, em 8 volumes, Sabedoria do Evangelho, e vai explicar, professor de grego, mostrando que, na verdade, quando a gente quer dizer o pronome definido ou algum, por exemplo, quando eu encontrei ou algum amigo lá do Centro Espírita André Luiz, o grego antigo não usa o pronome. Então, simplesmente, você bota só as 2 palavras. Encontrei amigo. Então, você traduz. Encontrei um amigo. Então, lá nas passagens que fala do Espírito Santo, não é?
A tradução correta é um Espírito Santo e não o Espírito Santo. Então, segundo Carlos Torres Pastorino, que é professor de grego, eu não sou, né? E outros estudiosos, então a gente vai começando a entender como houve também, como nós todos, não somos só os sacerdotes, os pastores, muitos de nós somos vítimas desses erros, dessas interpretações, das interpolações, quando a igreja, né, muitas vezes por necessidade, teve que se consociar com o poder material, né, por volta do ano 400, quando o bispo de Roma é elevado a uma condição mais importante e é considerado então Papa. O Papa não foi Pedro, o primeiro Papa foi o bispo de Roma. Após Constantino consagrar a religião, o cristianismo, como religião oficial do Império Romano. E aí todos aqueles cultos pagãos foram transformados. E aí toda aquela mudança, aquela confusão. E vocês sabem que quando a gente vai, não é, interferindo, vamos bagunçando e misturando. É natural do ser humano, não é culpa da igreja, é culpa nossa. E muitos de nós estávamos lá reencarnados. Então não é culpa da instituição igreja, é do ser humano mesmo. Não é nenhuma crítica em particular. Então a gente vai compreendendo. Então, das que tem todas as explicações, a que melhor se adequa ao conceito é realmente a doutrina espírita. Deixa eu ver aqui. Herculano Pires vai trazer que o Espírito da Verdade não é uma entidade definida, uma criatura humana ou espiritual, mas simplesmente a essência do ensino de Jesus, que se restabeleceria através dos homens, que mais rapidamente se aproximasse da sua verdadeira compreensão. É uma das muitas hipóteses que são trazidas também. Então vejam o que a gente vai agora trazer de preocupação nossa. Pessoal, qual é a missão do Espiritismo? Qual é a missão do Espiritismo? Vou pagar aqui para vocês não lerem, né? Já leram, né? Não deu tempo. Então, quem lembra aí? Quem foi o flash assim, bem rápido? Então, pronto. Livro dos Médiuns, né? Está lá. Que a gente às vezes não sabe. Qual é a missão do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é o melhoramento, né? É a reforma moral da humanidade. Está lá no Livro dos Médiuns, na questão 303, no primeiro item, no livro publicado por Allan Kardec. Essa aí é a tradução da editora da Federação Espírita Brasileira. Então, vejam, tem também no item 292, tem várias passagens falando o que é a missão do Espiritismo. Importante a gente compreender isso, porque às vezes a gente não entendeu muito bem. Então, por que as pessoas se confundem e não acreditam muito na doutrina? Porque esquecem qual é a missão da doutrina. Então, muitas pessoas vêm para a casa espírita querendo o quê? Saber o futuro. Nazareno, eu quero saber se eu vou casar, se eu vou desencalhar e tal, não é? Aí, se a gente vai ler Kardec, está lá, Kardec pergunta: ao homem é dado conhecer o futuro? O que é que os espíritos dizem? Não. Porque senão ele negligenciaria o presente. Mas, em ocasiões especiais ou raras, né, se for para um fim útil, Deus o pode permitir conhecer o futuro. Mais ou menos assim. Está lá no Livro dos Médiuns, acho que é 868, salvo engano. Pedir aqui ajuda aos universitários sempre que eu fizer alguma referência. Né? Então vejam, quando eu era ateu, fui ateu durante 12 anos. Então eu fui ateu, né? Nós tínhamos uma empresa, quebramos, fomos despejados de casa. E aí, com aquele remédio amargo, com aquela, não é? Com aquela cirurgia grave, é que eu consegui diminuir um pouquinho do meu orgulho, da minha vaidade intelectual. E aí eu fui buscar, então, aí a pessoa vai começar a buscar qualquer coisa. Aí eu tinha uma tia, aliás, tem uma tia, que ela queria muito casar, até hoje não casou. E ela gostava dessas coisas, né? O pessoal gosta dessas coisas, né? Ela gostava muito, conhecia todas as cartomantes lá de Fortaleza. E diz: Nazareno, ela me chama de Neno. Neno, olha, eu conheci uma cartomante que ela é ótima. Vamos lá para saber o que é que vocês fazem com essa empresa, se vende, se nos faz, se fecha, o que é que faz. Vamos, olha, ela é ótima e tal. E me levou nessa tal. Eu já estava lá, né? Perdido, dá tudo perdido. Obrigado, Madalena. Tem os mentores encarnados aqui também.
E a Dorinha está aqui, eu pensei que ela estava lá, está aqui, né? Depois, né? Daqui a pouco. E aí ela vai e me leva numa cartomante, e essa senhora, realmente essa mulher tinha faculdades paranormais. Porque ela falou 1h30 da minha vida, do passado, do presente, do futuro, falou coisas assim, não é, prognósticos difíceis. Ela disse assim: olha, você fez 3 faculdades. É difícil você dar um chute desse, né? E eu era tão ruim aluno que eu tinha tentado 3 vezes, fiz 3 vezes, fiz 3 faculdades, você acredita? Nenhuma bem feita, né? Claro. E aí falava nome de pessoas. E eu saí de lá assim, zonzo, meu Deus, ou existem espíritos que estão falando para ela, ou telepatia que não dá para explicar porque ela falou coisas que eu não sabia. E eu ainda, quando eu terminei de lá, disse: qual uma religião que é boa? Ela disse: espiritismo. Olha, cartomancia não é espiritismo, pessoal, a gente sabe disso, não é? Mas tem gente que confunde. Aí, por exemplo, outras coisas. Aí, antes que vocês me perguntem, porque daqui a pouco lá fora, Nazareno, como é o nome dessa cartomante? Já desencarnou. Já desencarnou. Tem que esperar reencarnar. Já desencarnou. Mas é uma coisa impressionante. Realmente, eu agradeço muito. Foi ela que me fez. Aí eu fui procurar, né, uma casa espírita, os livros espíritas, e me encantei com a doutrina. E aí depois a pessoa vem aqui para buscar curas. Aí acha que o espiritismo é para quê? Para curar corpos perecíveis. Jesus veio para curar corpos? Não, pessoal. Por que ele curava? Para chamar a atenção das pessoas pelo fenômeno, como a gente tem realmente o fenômeno também, não é? O Chico Xavier não foi um fenômeno? Foi. Psicografar aquilo? Foi. Mas qual era a missão do Chico? Era divulgar a doutrina, divulgar a mensagem. Jesus veio para fazer aqueles chamados milagres, né, que Kardec vai estudar no livro A Gênese, os milagres, as profecias, não é? Segundo o Espiritismo. Mas era para chamar a atenção para a sua mensagem, que esta sim é libertadora, porque vocês vão ver que muita gente não vai ficar curada. Muitos ficarão sim. Mas quando a doença já é o nosso próprio tratamento, como o mentor desta casa vai nos dizer, que o corpo físico é como se fosse um carvão milagroso, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que vai absorver as imperfeições do nosso perispírito, do corpo espiritual, corpo celestial, corpo incorruptível, como ensinava Paulo. Que a doença funciona como um dreno energético, ou seja, nos auxiliando. A doença vem nos reeducar, nos auxiliar, vem nos proteger como se fosse uma armadura para impedir novas quedas. Quantas vezes a doença também está a nosso benefício e a gente não entende. Aí a gente acha que a missão do Espiritismo é curar corpos. Qual é a missão do Espiritismo? O melhoramento moral da humanidade. Está lá na parte da mistificação. Os espíritos, dizem a Kardec, se nós perguntássemos aos espíritos somente questões afeitas a isto, ao melhoramento moral nosso, nós jamais seríamos enganados. Mas a gente fica querendo saber do futuro, ou ficamos querendo saber do passado. Como é que foi? Como é que era antigamente? E aí é onde se presta, não é? Aqui há espíritos que muitas vezes até não são maus, não, mas que trazem ideias próprias, trazem os seus próprios conceitos, os chamados espíritos sistemáticos. E eles começam a trazer enxertias, opiniões pessoais, que podem comprometer a doutrina espírita. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com espíritos que asseveram datas, porque quase sempre é um indício de mistificação, ensina o Livro dos Médiuns. Então a gente vai compreendendo o cuidado que a gente tem que ter com a terceira revelação. Porque para ser considerada verdadeira, ou para ser considerado mais verdadeira, porque está lá também no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta qual seria o conceito de um médium perfeito. Perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos no máximo dizer bom médium, e o bom médium é aquele que, sintonizando sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Como é que é, Nazareno? Os médiuns seremos todos enganados. A obsessão é uma escolha, é um obstáculo, é algo natural na mediunidade. E Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu que os maus espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade.
Então vejam como nós somos frágeis. E por isso Allan Kardec vai dizer na introdução também do Evangelho segundo o Espiritismo, que uma nova revelação não é uma mensagem de bom ânimo, não, mas uma nova revelação, um novo conjunto de conhecimentos devem ser ministrados por vários espíritos diferentes, através de médiuns estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência. Tem que passar pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, para que a gente possa dar mais credibilidade para aquela. E não quer dizer que seja verdadeiro. Ali é para dar mais veracidade. Então, no Livro dos Espíritos ele faz isso, coloca várias colunas com a resposta. Ele vai fazer várias perguntas para dezenas de grupos espíritas com os quais ele se correspondia. E não pôde fazer em todos os livros. Vejam que no livro da Gênesis ele não fez. E ele coloca na introdução: este livro é um livro de teses, de hipóteses, porque não foi submetido ao controle da universalidade do ensino dos Espíritos. No dia que, em algum ponto, a ciência demonstrar que o Espiritismo se encontra em erro, ele abandonará aquele ponto e ficará com a ciência. Olha que lucidez, que gênio que é esse homem. Então o Espiritismo, além de ser revelação, é a revelação progressista. Daí porque ele se assenta nas bases, como a primeira revelação, não é, que é a revelação de Moisés, sobretudo o Decálogo, que é aquela revelação divina. E alguns vão até defender, olha, ele foi gravado na pedra para que o próprio médium não interferisse na comunicação tanto, e mesmo o médium mecânico, mesmo o médium inconsciente interfere, diz o Livro dos Médiuns. Porque está lá: não matarás. E quando Moisés desce do Monte Sinai, manda que matassem 3.000 israelitas que estavam adorando o bezerro de ouro, né? E seu irmão, Arão, que coordena o culto ao bezerro de ouro, ele não manda matar. Naquele tempo já tinha pistolão espiritual. Vejam como nós somos frágeis ainda. Somos assim, meus amigos, nós somos assim. Somos frágeis. Então as revelações vêm com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns. Então o processo vem agora, não é? Mais espalhado por vários espíritos, através de diferentes médiuns, e com um gênio que foi Allan Kardec, com todo cuidado, escrevendo os mínimos detalhes da codificação, dando sua vida para que nos trouxesse o Evangelho de Jesus com toda a sua beleza, com toda a sua pureza novamente. E agora a gente tem condição de entender. Foi o maior intérprete de Jesus, foi Kardec. O pessoal fica especulando, foi o organizador do dicionário bíblico. Não, o maior intérprete dos evangelhos foi o senhor Allan Kardec. Claro que não sozinho, auxiliado pelos espíritos superiores, sob a coordenação deles, num trabalho, né, incessante, infatigável, num trabalho de formiguinha, mas com a característica delas, que é de ser trabalhador. Então a gente vai compreender. Então o Espiritismo não veio para curar corpos, nem para adivinhar o futuro, nem para saber do passado. Veio para quê? Melhoramento moral da humanidade. Nazareno, eu vim aqui para ter uma comunicação do meu filho que desencarnou. Não, do meu pai. Olha, Nazareno, eu fiquei, né, eu tive uma briga com meu pai, eu passei 30 anos sem falar com ele. Ora, você teve aqui 30 anos ao lado do seu pai e não falava com ele. Agora que ele desencarnou, você quer conversar com ele? Por que você não conversou com ele enquanto ele estava encarnado? Aí é difícil, o pessoal não entende. Eles acham que nós temos aqui dezenas de Chico Xavier à disposição, não é? Chico vai fazer aquele trabalho depois de publicar centenas de livros, de cumprir a sua missão de divulgação. E aquele trabalho de Correio do Além era um trabalho de fenômeno para, como também os chamados milagres, as curas de Jesus, chamar a atenção do Brasil e do mundo, que ainda não conhece Chico, não é? Mas está conhecendo, para a mensagem. Mas é muito difícil fazer um trabalho como aquele trabalho do Chico.
Ah, Nazareno, então vamos parar, fechar as mediúnicas? Não. Qual é o nosso trabalho? O que a gente faz hoje nos grupos mediúnicos? Normalmente, o atendimento a espíritos sofredores, espíritos que recém desencarnaram, não têm nem consciência que deixaram, não é, a vida física. Nós vamos, depois que aquele grupo já avança um pouquinho mais, a gente vai atender aqueles espíritos, não é, vingativos, aqueles que estão obsediando os encarnados ou os desencarnados, ou estão sendo obsediados por nós. Acho que tem gente que, né, muitos de nós, fora do corpo, durante o sono físico, obsediamos outras pessoas, e inclusive os encarnados. Quantos maridos obsediam as esposas, pais obsediam os filhos e vice-versa? Não sou um flor que se cheire não, meu povo. Quantos aqui entre nós achando que estão vivos ainda? Emmanuel diz que 3 em cada 4 desencarnam e não têm consciência que desencarnaram. Não fomos treinados para a morte, para a libertação. Aí a gente fica conversando com as pessoas, elas não respondem. A gente acha que está sonhando, está tendo um pesadelo, ou então que estamos enlouquecendo. Então vocês já sabem, né? Quando começarem a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que já tenha desencarnado. Eu falei isso lá no nosso grupo de estudo sistematizado, lá na Comunhão Espírita de Brasília. E um dos alunos levantou o braço assim: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse, mas por quê? Porque lá em casa eu falo com minha mulher, com meus filhos, ninguém me escuta, ninguém obedece. Então às vezes acontece, a gente ainda encarnado, né, ter essa dificuldade. Mas veja, então a gente vai continuar trabalhando nos grupos mediúnicos, atendendo, auxiliando, acolhendo, esclarecendo os espíritos, orientando, que este é o trabalho da Casa Espírita: acolher, consolar, esclarecer e orientar. Mas não vamos curar todas as doenças? Não. Muitas pessoas vão ser curadas? Vão, claro. Nós vamos orientar? Vamos sim. Nós vamos falar o futuro? Não é o nosso propósito. Olha, nós vamos fazer aqui regressão a vidas passadas? Não é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? A melhoria moral da humanidade, de cada um de nós. É reforma íntima, né? Aqui tem um trabalho, acho que é valorização interior, a gente se melhorar, quer dizer, trabalhar, sobretudo à luz do Evangelho de Jesus. Bezerra de Menezes, e vai dizer que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita, e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. Então a gente precisa de Evangelho. E para entender Jesus, que é a porta, nós temos Kardec, que é a chave, que vai nos ensinar a entender, a compreender. Eu antes não compreendia Jesus. Eu ainda pequenino, né? Continuo bem pequenino, né? Jovenzinho. Eu disse, meu Deus, mas como é que Deus existe? Como é que Jesus fazia tantos milagres? E tanto sofrimento no mundo, crianças nascendo cegas, surdas, mudas, paralíticas, tanta corrupção, guerras, tantas desigualdades, e Ele não faz nada. Como é que eu tenho tudo, tenho família, tenho amigos, tenho juventude, tenho uma escola, não é? Moro numa cidade boa, à época, não é? Morava em Fortaleza, tinha amigos, tinha tudo, tinha até cabelo ainda. Mas como é que Deus existe e tem tantas desigualdades? Eu não entendia. E aí, influenciado pelas ideias materialistas, eu disse, não, Deus não existe enquanto a ciência não provar, como se precisasse a ciência provar. Não. Você já viram alguém aqui já viu num microscópio um vírus ou uma bactéria? Levante o braço, quem já viu uma bactéria, quem já viu num microscópio? Bom, que o pessoal é formado em química, alguma coisa assim, biologia, não é? 4 pessoas levantaram a mão entre 237 encarnados e não sei quantos desencarnados. Foram muitos, normalmente uma outra pessoa levanta a mão.
Mas todo mundo acredita que existe bactéria e vírus, não acreditam? Mas a maioria de nós nunca viu, não foi? Eu nunca vi. Então a gente acredita por quê? Porque virou senso comum. Então é a mesma coisa com o mundo espiritual. Enquanto a minoria que acredita, ou acredita ainda sem bases científicas, sem bases lógicas, racionais, fica essa coisa assim, será que é mesmo, não sei o quê. Mas quando nós tivermos essa chave, que é Kardec, aí a crença no mundo espiritual vai se tornar a crença comum. E é aqueles poucos que não acreditam que vão ficar com vergonha, diz lá o Livro dos Espíritos, mostrando que o Espiritismo, os seus princípios se tornarão um dia crença comum, não é? Que é a imortalidade da alma, a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, e isso se tornará crença comum. Então, vejam, até a comunicação com os espíritos, quando algum espírito desencarna, ele está precisando começar uma vida nova. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, não é digno de mim. Então, se a gente fica sempre buscando, chamando, ele não consegue esquecer da gente um pouco e recomeçar. Sofre tamanha saudade que se desespera. Na série A Vida no Mundo Espiritual, há uma passagem que uma mãe reencontra um filhinho durante o sono. E os espíritos vão dizer a André, e fazem-no, um processo de amnese, para que ela não se recorde do encontro com o filho durante o sono. Porque a lembrança poderia ser destruidora para a sua vida. Ela talvez abandonasse todos os outros filhos, largasse do marido, como acontece. Às vezes a mãe fica tão destruída com o luto que entra em depressão, abandona o casamento, porque só quer lembrar, e quer ter notícia a todo custo do filhinho, que precisa recomeçar tem uma família imensa, maravilhosa, que nos aguarda no mundo espiritual. Então vamos continuar. Na hora que a gente vai estudando Kardec, que esta casa oferece. Quais são os dias aqui do estudo? Terça e quinta à noite. Segunda e sábado à tarde. Olha, 4 opções de estudo gratuito para vocês participarem do estudo sistematizado da doutrina espírita, Tem várias outras opções também de estudo aprofundado, estudo do evangelho, depende das diversas casas espíritas que nós temos, em todo o Brasil e no exterior, oferecendo essas sessões de estudo para que a gente fortaleça essa fé raciocinada, que nos vai dar amor, que vai ajudar-nos a compreender este homem de que nos fala o Espiritismo. Para a gente encerrar, a música de Roberto e Erasmo Carlos. Há quem diga que foi uma psicografia. Quiser reduzir um pouquinho as luzes? Para que a gente possa
séculos. E Ele nos prometeu o Consolador, e Ele já se encontra entre nós.